Meus amados, o texto bíblico da nossa reflexão encontra-se em Lucas capítulo 6, verso 40. O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Meus amados, o tema da nossa reflexão é: Jesus se protege com limites. A natureza caída do homem sempre nos impressiona. Imaginem aqueles 12 homens andando com Jesus, mas ainda no paralelo discutindo quem seria o maior deles. Em Lucas 9 relata que começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Jesus falando e revelando coisas profundas do reino de Deus, tentando puxar os discípulos para um nível mais alto de entendimento e revelação, e aqui estão eles discutindo quem seria o maior. Cargos, posições, reconhecimento, era justamente o que não estava na agenda de Jesus. E foi justamente isso que aconteceu cedo na igreja cristã. Tornou-se hierarquizada, clericalizada e enrijecida por dentro e por fora. Agora, é importante frisar que o orgulho está por trás disso, dessa concorrência, competição. O orgulho nos alcança antes de Jesus. Já chegamos a Jesus com ele. E se não tivermos bastante cuidado, ele nos alcança depois de Jesus. Com Jesus em nossa vida. O orgulho religioso, espiritual, é a pior forma de orgulho, porque ele descamba para o legalismo e para o self-envaidecimento. A parábola do fariseu e do publicano pode representar, meu amado, de uma certa forma climática, aquilo que eu estou falando aqui. Agora, para a tristeza de alguns, meus amados, a palavra está dizendo: o discípulo não está acima do seu mestre. Eu digo para a tristeza de alguns. A megalomania espiritual chegou em muita gente no nosso tempo. Pessoas que já acham que fazem obras maiores do que Jesus, e que se Jesus não impusesse limites, estariam olhando para Jesus de cima para baixo. Jesus se protege da concorrência quando declara que o discípulo nunca poderá estar acima do seu Senhor. Não estou falando aqui, meus amados, de liderança celular, do seu líder de célula. É bom até que muitos cresçam e deixem para trás aqueles líderes que não se motivaram a buscar mais, crescer mais, estudar mais. Não, é até natural que discípulos ultrapassem os seus líderes de célula. Estamos falando aqui do seu mestre Jesus. Ninguém pode ultrapassá-lo. Em segundo lugar, Jesus deixa bem claro que há demandas para aqueles que desejam ser como ele. Porque no versículo ele está dizendo: não pode estar acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. O que é que ele demanda para ser como ele? A palavra grega, meus amados, preparado, bem preparado, é a palavra catartizo, que quer dizer emendar aquilo que estava quebrado ou rachado, reparar, completar, preparar, equipar, colocar em ordem, arranjar, ajustar, e eticamente significa fortalecer, aperfeiçoar, completar. É uma gama de coisas, mas o que estava quebrado tem que ser reparado e completado, para que a pessoa possa, meus amados, dizer: eu quero ser como o meu mestre. Lógico que Jesus não aceita disputa espiritual para saber quem tem mais unção, quem tem mais graça, quem ganha mais alma, quem tem mais ganho salarial, não é? Tem maior salário, porque tem tantos homens de Deus e mulheres de Deus que servem ao Senhor fielmente e que vivem de uma forma tão simples, vão para a igreja de bicicleta cantando hinos, coração cheio de alegria,
e nem sentem a necessidade de tantas coisas que nós pensamos de que precisamos. Agora, os limites impostos por Jesus é para o nosso próprio benefício, em virtude do espírito de engano que graça no meio da igreja. Há sim, igreja, um espírito de engano demoníaco no meio da igreja nos últimos dias. Jesus deixa claro no Evangelho que 3 categorias estão debaixo dos limites impostos por ele. O discípulo não é maior do que o seu mestre. O escravo não é maior do que o seu senhor. E o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. São 3 categorias. E aí o que temos que ver? Nós precisamos entender, meus amados, que precisamos colocar os nossos pés no chão. Porque na verdade, meus amados, nós só poderemos ser como Jesus em grau de similitude e não em grau de igualdade. É verdade, o próprio apóstolo Paulo, ele coloca-se desta forma: irmãos, eu não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Aleluia, eu prossigo para o alvo. Então, meus amados, aquele que escreveu o Novo Testamento, quase todo, diz que eu ainda não alcancei. Esse é o testemunho dele. E eu quero concluir hoje com a palavra de Romanos, que diz assim: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe deu. Esta é a palavra de hoje. Jesus se protege com limites. Meus amados, aqui quem fala é pastor Edson Lemos, da Missão Global Palavra de Vida, com mais uma reflexão Palavra de Vida. Que Deus, pois, nos abençoe. Amém e graças a Deus. Aleluia. Aleluia.